Gabriel Bortoleto é só mais um piloto classe B na Fórmula 1 e não vai ser capaz de vencer título mundial, não vai disputar por corridas, isso não existe. Foi isso que Helmut Marko, o conselheiro da Red Bull, falou durante essa semana e acabou sendo escorraçado por muito brasileiro aqui no Brasil. Mas será que isso faz sentido? Será que isso pode ser verdade em algum sentido, vamos dizer assim? É isso que a gente vai revelar nesse vídeo. Vamos falar tudo sobre essa situação, contando sobre Helmut Marko, Gabriel Bortoleto, por que Helmut Marko disse que o Bortoleto é um piloto classe B, se isso existe algum fundamento por trás disso, se não existe. A gente vai destrinchar isso tudo, então assiste esse vídeo até o final e não esquece de curti-lo e se inscrever nesse canal também. E se você gosta de camisetas bonitas como essa aqui, da McLaren, em homenagem ao Senna, você tem a oportunidade de conquistar as novas camisetas dos times da Fórmula 1 desse ano, atualizadas lá no site da overtakestore.com.br. E utilizando o cupom DRIVE10 você consegue mais 10% de desconto em qualquer aquisição. Isso ajuda demais você a dar aquele presente bacana para o seu amigo, para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão. E também ajuda o canal porque a gente ganha comissão e é assim que a gente consegue sustentar o nosso trabalho. Então ajuda a gente e compra a sua camiseta que você vai ficar muito estiloso torcendo pelo Bortoleto ou pela sua equipe do coração nesse ano de 2025. No fim das contas, o que a gente quer falar mesmo, o que realmente importa, é sobre essa questão de Helmut Marko. Ele veio a falar em uma entrevista durante essa semana que realmente os novatos são bem diferentes e ele acabou classificando esses novatos pela capacidade, pelo talento que cada um deles tem. Antonelli, por exemplo, ele diz que tem um talento de classe A. E o que isso significa? O piloto que tem esse talento vai ser capaz de disputar por vitórias, disputar por campeonatos mundiais. E Helmut Marko acredita que ele tem essa capacidade, apesar de que pode ser um pouco atrapalhado por conta da sua chegada prematura à equipe Mercedes. Marko acredita que essa pressão pode acabar atrapalhando o piloto italiano, mas que talvez isso acabe também fazendo com que a carreira dele acabe deslanchando um pouco mais rápido até mesmo do que o próprio Max Verstappen. Helmut Marko elogiou bastante Kimi Antonelli, por mais que os resultados dele na Prema, na Fórmula 2 do ano passado, não tenham sido os melhores. Quando a gente fala sobre Isack Hadjar, Helmut Marko conta que, na verdade, algo aconteceu de errado no ano passado. Ele deveria ter vencido o campeonato mundial sobre Gabriel Bortoleto. Segundo Marko, ele perdeu 80 pontos durante o campeonato por conta de falhas mecânicas, algo que não é culpa do piloto francês. Mas no fim das contas, ele é veloz e consegue tirar tudo que o carro tem. E isso é a grande qualidade de Isack Hadjar, segundo Helmut Marko. Algo que é parecido também com o próprio Oliver Bearman, que também é outro novato que vai correr pela Haas nesse ano. Segundo Helmut Marko, Bearman é um cara muito rápido, apesar de que ele não consegue ter muita cabeça durante a corrida, o que faz com que ele bata demais durante os treinos e durante as corridas, o que foi um grande problema na Fórmula 2. Por fim, temos Gabriel Bortoleto, que foi a questão mais comentada durante essa semana, que por mais que tenha vencido o título da Fórmula 2, é apenas um piloto classe B. Esse piloto classe B não significa que não vai ser um cara que vai estar na Fórmula 1 por muito tempo, mas apenas um cara que vai estar ali sem disputar por vitórias, sem disputar por campeonatos mundiais. Helmut Marko acredita que por mais que ele tenha vencido o título mundial, seja um piloto muito consistente e constante em questão de tempos, um cara que entende de estratégia de corrida, muito inteligente e entenda também de estratégia de pneus e economia também desses pneus, não é um piloto que tem aquela velocidade por si só. Helmut Marko não acredita nisso e pensa que ele só vai ser mais um piloto medíocre na Fórmula 1. Muita gente concorda, principalmente internacionalmente, e muita gente acabou batendo bastante em Helmut Marko com essas questões. Mas vamos nos dados, vamos analisar como que isso funciona. Por mais que Helmut Marko tenha dito que Isack Hadjar tenha perdido o campeonato por 4 ou 5 pontos, ele falou isso na entrevista, na verdade a diferença foi de mais de 20 pontos, aproximadamente 22 pontos e meio de diferença entre Hadjar e Gabriel Bortoleto.
o que diminuiria essa diferença em questão de falhas mecânicas do carro para aproximadamente 60 pontos, se Isaac Hadjar não tivesse problemas no carro. Mas vamos lembrar de algumas coisas. Isaac Hadjar iniciou o ano de 2024 com uma experiência de 1 ano na Fórmula 2, enquanto Gabriel Bortoleto nunca tinha andado em um carro da categoria antes. Foi a primeira experiência dele em um Fórmula 2. E como primeira experiência, ele já começou muito bem. Conseguiu conquistar pole positions muito rapidamente, as primeiras vitórias, e por mais que teve muita dificuldade na adaptação da embreagem, ele conseguiu pegar o jeito capaz, inclusive, de assumir a liderança e vencer no seu primeiro campeonato da Fórmula 2. Mas quando a gente fala sobre velocidade, em questão de qualificações, Gabriel Bortoleto ficou 8 vezes à frente de Isaac Hadjar no ano passado, enquanto o piloto francês ficou apenas 6 vezes à frente de Gabriel Bortoleto. Inclusive, o piloto brasileiro foi o cara que mais fez pole positions em 2024. E por si só já prova que ele é sim um piloto até mais rápido do que o Hadjar, não é mesmo? Mas quando a gente fala sobre as voltas mais rápidas da corrida, Gabriel Bortoleto também lidera esse ranking sobre Hadjar. Por mais que tenha ficado um pouco atrás em questão de número de vitórias, ele não foi o cara que mais venceu em 2024, mas foi o cara que mais somou pontos, sendo que apenas 6 corridas do ano passado ele não ficou entre as classificações que dão pontos na Fórmula 2. Um desempenho impressionante e que ninguém mais foi capaz, e que talvez tenha sim garantido o campeonato mundial para Gabriel Bortoleto. Com isso tudo, a gente só comprova uma coisa: Gabriel Bortoleto não é apenas mais veloz, mas também ele é mais estrategista e tem a capacidade de ser mais consistente. E isso, inclusive, é falado pelo próprio companheiro de equipe dele que está na Sauber, ao seu lado, o alemão Nico Hülkenberg, que comentou sobre isso nesses últimos testes de pré-temporada. Segundo o Hülkenberg, Gabriel Bortoleto é rápido, mas muito rápido. Ele diz mais ou menos a expressão fast like a hell, ou seja, muito veloz mesmo. O que acontece é que me parece que existe sim um certo preconceito ainda que subsiste nesse mercado internacional. Isso acontecia com Ayrton Senna, acontecia com o próprio Nelson Piquet, Emerson Fittipaldi, aconteceu com Felipe Massa, Felipe Nasser e muitos outros pilotos. Praticamente todo mundo que se volta para a Europa ou para os Estados Unidos e que é da América do Sul, ou principalmente do Brasil, acaba sofrendo certo tipo de preconceito. E às vezes é rebaixado, não é negligenciado mesmo, subestimado. E aparentemente Gabriel Bortoleto talvez já esteja sofrendo um pouco disso. Algo que não precisa, mas que faz parte da caminhada do brasileiro, infelizmente, mundo afora. No fim das contas, o próprio brasileiro, que fez exatamente a mesma coisa que foi feita por Oscar Piastri e que foi considerado um herói, agora está sendo criticado, por mais que tenha conquistado o campeonato da Fórmula 3 e depois campeonato da Fórmula 2 em um dos grids mais difíceis das últimas décadas da categoria. Gabriel Bortoleto simplesmente foi um piloto que fez história no ano retrasado e no ano passado, e precisa ser reconhecido como um próximo ícone possível da Fórmula 1. Por mais que existam outros pilotos que também podem sim procurar o seu espaço ao sol e acabem também disputando posições com o brasileiro, é inegável que os feitos do brasileiro são muito grandes. E o próprio Fernando Alonso, bicampeão mundial, vive dizendo que Bortoleto não é apenas um dos melhores pilotos do grid de 2025, mas também deve ser o maior destaque desse ano, dessa temporada da Fórmula 1, por mais que esteja em uma equipe muito ruim, que é a Sauber. Agora, fala aí, Helmut Marko. Você acha mesmo que Bortoleto é um cara classe B? Vamos conversar de novo até o final do ano. Vamos ver se ele realmente é classe B ou se no fim das contas ele vai acabar te surpreendendo e surpreendendo o restante do mundo, como ele fez em 2023 e 2024. 2025 é só o início de uma era. A gente vai ver mais para o futuro um Gabriel Bortoleto capaz de levar nosso Brasil, nossa bandeira verde e amarela, para o resto do mundo afora. E isso pode gravar nesse vídeo, pode lembrar de tudo que está acontecendo aqui agora, que eu estou falando nesse vídeo, porque é isso que vai acontecer.
Claro, não dá para garantir nada, pode acontecer contextos financeiros e tudo, mas que Gabriel Bortoleto tem uma capacidade muito acima da maior parte dos pilotos da Fórmula 1, isso eu afirmo aqui, e vai ficar claro em 2025. Mas enfim, se você, o espectador aqui do canal, gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve nesse canal, ativa o sininho para todas as notificações, não esquece de curtir esse vídeo, como eu já disse, e também, se você gosta de camisetas do esporte, que você quer torcer pelo Gabriel Bortoleto, pela sua equipe do coração, não perde a oportunidade, links aqui embaixo na descrição. E aqui no Drive ID que a gente conversa com a identidade de quem realmente é apaixonado pelo esporte a motor.